EBD, tá? Da EBD 2021, não é mesmo? Muito bem. Tudo bem com você, com sua família, com seus pais, né? Com seus irmãozinhos? Muito bem. Graças ao nosso Deus, não é mesmo? Hoje estamos dando início a mais uma lição sobre mais um herói que era sonhador. Será que vocês sabem quem é? Sabem sim, não é? José, aquele menino que sonhou bastante e com isso deixou seus irmãos furiosos, né? E com muito ciúme dele, não é mesmo? Mas Deus honrou aquele menino sonhador porque ele era obediente ao nosso Deus, certo? Então hoje nós vamos falar de José, um herói de escravo a governador, tá? Hoje nós vamos falar da história dele. E o nosso memorizando: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e sempre estarei com você. Essa passagem está escrita lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, tá bom? Se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia e procure Josué, fica lá no Velho Testamento. Josué, capítulo 1, versículo 9, para a nossa memória em ação. Vou colocar aqui, ó, na nossa memória, para a gente nunca mais esquecer, tá? Aqui está dizendo para não termos medo, porque nós temos sim a dificuldade, sim, mas o nosso Deus está conosco. Então ele diz para nós sermos fortes e corajosos, tá? Igual ao nosso herói que nós vamos estudar hoje, que é José, tá? Vamos entender por que José foi assim um desses heróis. O que foi que José fez que ele ficou sendo na Bíblia Sagrada um dos heróis? Vamos lá? Olha só, nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, temos certos costumes de repetir esse texto que diz em Romanos, capítulo 8 e versículo 28, diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente gosta de repetir, mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que às vezes vem a dificuldade, vem o desânimo, né? E aí a gente fica meio que desanimado, vem aí a injustiça, né? Vem a diversidade da vida. Só que nós devemos agradecer ao nosso Deus, porque isso tudo nos faz crescer, tá? Nós aprendemos com isso, nós aprendemos com a diversidade, nós aprendemos com as injustiças. Foi exatamente o que aconteceu com José. José, ele era filho de quem? Vocês lembram? O filho mais novo de Jacó, né? Jacó, e ele amava muito José, né? Amava até mais que os outros, vamos dizer assim, né? Por causa disso, seus irmãos ficaram com muita inveja, muito ciúme, né? Certa vez, Jacó, seu pai, deu a ele uma túnica colorida, né? Deu a túnica para José. Quando um pai ou alguém dava uma túnica colorida a um dos seus filhos ou alguém, significava que amava muito e que era praticamente um dos preferidos de Jacó. Então aí é que os irmãos deles ficaram muito zangados. Foi que eles resolveram e disseram: nós vamos matar José. Já pensou? Os seus irmãos, né? Os irmãos que você ama tanto, tramar contra você, contra a sua vida? Mas tudo isso foi permissão de Deus, que fez com que José aprendesse, tá? Olha só. Um dia os irmãos de José cuidavam das suas ovelhas longe de casa. E então o pai de José chamou ele e disse assim: olha, vai ver lá como é que estão os seus irmãos. Naquele lugar, longe de casa, então, os irmãos de José fizeram o que com ele?
jogaram José dentro de um poço, né? Não mataram ele, mas aí deixaram ele lá dentro desse poço e resolveram assim, o que nós vamos fazer com ele? Eles ainda iam decidir o que iam fazer com José. Até que resolveram vendê-lo como escravo para uma caravana que passava de comerciantes, né? Então, eles resolveram, vamos pegar ele e vamos vender. E o que nós vamos dizer para nosso pai? Pegaram a capa de José, a túnica colorida, e aí eles mataram o animal e mancharam a túnica de sangue para levar para Jacó e dizer que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Estavam mentindo, né? Venderam o irmão deles e ainda mentiu para o pai. Com isso, José foi levado para o Egito. Já pensou uma terra estranha que ele não conhecia ninguém? E ele ainda era um jovem, ele era um pequenino, assim como você. Já pensou? Ele foi levado para o Egito, uma cidade longe, para ser escravo. Imagine a tristeza de José, não é mesmo? Mas com todos os seus problemas, ele não desistiu de confiar no Senhor. Ele assim mesmo, ele ainda confiava, ele acreditava que Deus estava com ele, né? E estava mesmo. Ele caprichava em tudo que fazia. Quando ele foi comprado como escravo, ele foi para a casa de Potifar, né? E lá ele começou a fazer tudo bem feito, tudo organizado, né? Tudo obedecendo, tudo bem bonito. E aí Potifar gostou disso e colocou ele para ser o comandante da casa. Então, tudo que estava na casa passava por José. Mas aí o que aconteceu? A mulher de Potifar ficou de olho em José, né? E aí o que foi que aconteceu? Começou a se interessar por ele, mas aí o que foi que ele fez? Fugiu da mulher de Potifar. E aí ele já tinha aí um coração bom, né? Um coração de herói, né? Porque ele não se deixou levar pela circunstância, pela adversidade da vida, que foi a venda dos irmãos como escravo, né? Ele fez tudo direito, fez tudo correto e também aí fugiu da mulher de Potifar, né? José sofreu mais uma justiça, porque ele foi preso porque a mulher de Potifar mentiu, dizendo que era ele que estava interessado nela, né? Então aí ele foi preso, ficou na prisão. Tudo aquilo, na verdade, estava servindo para deixá-lo mais forte. Passando o tempo, José lá na prisão. E aí ele estava crescendo, estava aprendendo. Ele nunca murmurou, nunca reclamou, nunca disse, eu não confio mais em Deus. Nunca. Ele sempre estava ali cuidando dos outros presos. Tanto que ele ficou como chefe dos presos também, porque ele fazia tudo com bondade, tá? Certo dia, o faraó sonhou sobre o que iria acontecer. Ele sonhou 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas e as 7 espigas secas engolindo as 7 espigas gordas, né? Saudáveis. Então ele ficou sem entender o que era aquilo, né? Então ele chamou todos os sábios da região para tentar dizer o que significava aquele sonho. E nenhum deles soube responder, nenhum deles soube explicar o que significava aquele sonho. Então teve um homem que tinha ficado preso lá com José e disse assim, olha, José, ele interpreta sonhos, vamos chamar ele. Então Faraó foi lá e disse, chama esse aí que eu quero saber. Quando José chegou à presença do faraó, aí o faraó contou o sonho para ele e ele disse, olha, o meu senhor, né, porque ele confiava que o poder não vinha dele, né, o poder de interpretar os sonhos não vinha de José, vinha de Deus. Então ele disse assim, olha, senhor faraó, esse seu sonho significa que vai ter uma grande fome que virá sobre a terra. E vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. 7 anos para guardar alimentos
porque virá 7 anos de muita fome. Então o faraó viu que José tinha um Deus muito poderoso, ele viu Deus na vida de José, né? Então ele colocou ele como governador do Egito, ele se tornou o governador do Egito, né? Tinha autoridade em todo o Egito. O faraó que mandava em tudo, depois José, né? É muito poder, não é mesmo? Para quem era escravo, para quem foi vendido pelos seus irmãos, para quem esteve na prisão, e aí Deus honrou ele, colocou ele lá em cima, como governador do Egito, não é mesmo? Então José planejou tudo com sabedoria, né? Organizou o material, ajuntou todos os alimentos, né? E ele salvou milhares e milhares de pessoas da fome, tá? Quando a fome chegou, o Egito estava preparado por causa de José, né? Que organizou tudo, certo? Então, vocês lembram dos irmãos de José que tentaram matar ele? Pois é, eles foram atrás de comida. O que vocês acham que José fez? Virou as costas para eles? Fez tipo vingança? Não, sabe por quê? Porque José tinha um coração bom, ele era bondoso, ele tinha Deus em sua vida. Então o que foi que ele fez? Ele ajudou os seus irmãos e foi um grande herói da sua família. Ajudou os seus irmãos, ajudou o seu pai. E aí disse a eles que era José e que ia ajudar eles todos. Então todos aquela família de José, com os seus, cada um com suas esposas e os seus filhos vieram para o Egito e aí não morreram de fome. Então, o José ele se tornou um herói, né? Um herói que não deixou a nação morrer de fome, né? E também ele se tornou um herói porque ele confiou no Senhor Jesus, né? Ele confiou em Deus, mesmo com as adversidades, mesmo com todas as injustiças que ele passou, ele não deixou de acreditar no Senhor. Ele estava sempre ali fazendo com que as pessoas vissem Deus em sua vida, não é mesmo? É a mesma coisa de hoje, né? Como a gente aprende com José, que mesmo com todos os problemas que nós temos, que sim, que nós temos problemas, todo mundo tem problema, mesmo assim nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele está conosco todo o tempo. E que um dia, né, Ele vai nos dar vitória, Ele nos vai fazer vencedor, certo? Então, continue confiando no Senhor, não desista, não desanime, tá bom? Porque Deus é conosco. Mesmo sendo criança, mesmo sendo pequenino, Ele está conosco, tá bom? Muito bem. Quando José foi ser governador, eles usavam esse tipo de capuz, tá? Vou ensinar para vocês como que fazem. Vocês fazem uma coroa dessa com papel ou EVA, né? Esse meu EVA aqui, ele é com glitter, mas você pode fazer com EVA normal ou com papel normal, e depois você vai só colorindo e então colocando em enfeites, tá? De acordo com a sua criatividade. Você pode pegar esse e medir na sua cabeça, tá? Ver se cabe na sua cabecinha, tá? Ó, que deu certinho. Então você pode colocar aqui grampo, né? Com grampeador, você pode também colocar cola, certo? Então, ó, com esse TNT, tá? Eu tinha um restinho aqui em casa, então eu peguei o TNT, né? Que era bem comprido assim que eles usavam, e vou fazer a parte de trás do capuz. Então, ó, você pode fazer com TNT, qualquer cor, ou você pode fazer com um tecido, tá? É muito fácil, certo? Ó, você pega aqui o tecido, coloca aqui, olha, coloca aqui bem no centro da testa, tá? Ou então bem aqui perto da sobrancelha, tá? Assim, e depois você vem com a coroinha que você fez e coloca em cima, ó. Olha só como ficou. Agora você
Vamos orar para terminar nossa lição? Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, Pai nosso amigo, nós te agradecemos por mais essa aula. Senhor, que possamos aprender, colocar no nosso coraçãozinho a Tua palavra, que possamos, Senhor Jesus, te obedecer, confiar em Ti, nos entregar por inteiro. Deus, Ele coloca no nosso coração, que possamos colocar em prática, abençoa cada família que está assistindo neste momento conosco, cada criança, cada família, cada coração. Deus, e assim nos ajuda, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém.